Aleluia. Obrigado, José. O José, quando fala, treme as cadeiras aqui, né? Aleluia. Amém, irmãos. Vou ministrar hoje sobre a comunhão dos santos pelo lavar. O que é isso? Na medida que eu for falando, você vai entender esse título. O Evangelho de João, no capítulo 13, ele fala um pouco a respeito desse assunto. E o Evangelho de João, todos os acontecimentos, quando você for ler o Evangelho de João, leia sabendo disso, que todos os acontecimentos que estão lá são ilustrações da pregação que Jesus está fazendo naquele momento. Então, quando ele está curando um cego, ali no Evangelho de João, além dele estar curando aquele cego naquele momento, aquilo tem um significado profético, que eu não tenho tempo aqui para mostrar para você, mas quando você for ler o Evangelho de João, tem essa percepção, que tudo foi colocado ali pelo Espírito Santo, de uma forma também profética, sobre o que vai acontecer, e sobre o que está acontecendo nos nossos dias. E em João, no capítulo 13, se você já quiser abrir a palavra, né, em João capítulo 13, o que está acontecendo ali? O Senhor Jesus está estabelecendo a nova aliança. Ele está celebrando o quê? A última Páscoa, da qual ele ia ser entregue. Mas também está celebrando também a primeira ceia. É um dos capítulos mais impressionantes da palavra de Deus no Novo Testamento. Sabe, antes de tomar a ceia e celebrar a nova aliança, o que ele fez? Ele lavou os pés dos seus discípulos. O Deus do impossível, o Deus do sobrenatural, o Deus todo-poderoso, se tomou ali a imagem de servo e começou a lavar os pés dos discípulos. Mas lavar os pés por quê, Paulo? Eu já preguei a respeito desse assunto, alguns cultos para trás, mas não com essa ênfase que eu vou dar hoje. Mas vou falar um pouco. Por que lavar os pés? Lavar os pés naquela época não era luxo. Não era algo que você fazia porque é luxo. Era necessário. Era necessário lavar os pés das pessoas que fossem à sua casa. Se você vivesse naqueles dias, era necessário que quando você recebesse alguém, você limpasse os pés dela. Porque senão sua casa ia ficar totalmente suja e fedida. Sua casa ia ficar com um cheiro imundo. E vocês sabem, as ruas naquela época não eram pavimentadas. O meio de transporte era animal. As pessoas, ao caminhar, ela pisava nos excrementos dos animais. A região de Israel ela é cheia de areia. O solo ali é arenoso. Esse solo misturava então com aquilo que caía dos animais. E quando chovia, virava isso que você está imaginando. E as pessoas andavam ali. E elas tinham sandálias de couro. Eu vou te falar uma coisa. Essa sandália de couro, o couro não era tratado. Então você imagina o chulé, tá? O chulé que dava nessas pessoas. Além disso, tinha os excrementos que eles pisavam. Além disso, tinha poeira, o pó. Então você imagina como que estava o pé desse cidadão depois de um dia de caminhada. Depois de andar 10 quilômetros, 5 quilômetros, 4 quilômetros. Como que você acha que ia estar o pé desse cidadão? Agora imagina esse cidadão entrando na sua casa hoje. Você ia permitir? Então não era luxo, era uma necessidade. Lavar os pés era uma necessidade. E dentro desse contexto que eu estou contando para vocês, Jesus, ele ordena aos discípulos para prepararem a ceia. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Ele ordena os discípulos a preparar a ceia. Aonde? No cenáculo. O que é esse cenáculo, Paulo? É um local em cima, é um terraço de uma casa. Nesse terraço de uma casa, provavelmente tinha uma sala grande, e tinha uma mesa ali naquele terraço. E ele ordena os discípulos ao quê? Preparar a ceia ali. A última ceia. Aonde ele está firmando a nova aliança. E aonde ele está celebrando a última Páscoa. Então ele determina para os discípulos prepararem a ceia. Então os discípulos vão lá, organizam tudo. Mas esquecem de um detalhe importantíssimo. Não contratam um servo para lavar os pés. Para receber todos ali. E o que acontece? Todo mundo entra naquele terraço,
no cenáculo, com os pés sujos. Os 12 discípulos entraram lá com os pés sujos. E ninguém quis lavar o pé de ninguém. E ninguém quis se colocar na posição de servo para poder lavar o pé um do outro. Vocês estão imaginando a cena comigo, irmãos? Imagina o cheiro desse ambiente agora. Imagina como que está a situação do pé de cada cidadão que está ali dentro. Está terrível. Muitas vezes quando você pensa na última ceia, você lembra daquele quadro do Leonardo da Vinci, né? Aquele quadro bonito, onde tem uma mesa grande, alta. Os discípulos estão todos ali sorrindo, encostados no peito de Jesus, outro está ali. Aquela coisa mais bonita. Mas quando Jesus entra nesse ambiente, ele percebe o fedor de cada um. Ele percebe que o ambiente está fedido, por causa dos pés sujos. E o que acontece? A mesa, naquela época, não era aquela mesa que está desenhada no quadro da Vinci. Era uma mesa baixa, onde a pessoa deitava no chão e colocava o cotovelo, e comia com essa mão. E os pés iam para essa ponta. A outra pessoa que estava aqui, estava perto da onde, deitado? Do pé do próximo. E assim ia cercando a mesa. Então você imagina como que estava ao redor dessa mesa. Como que iria ficar ao redor dessa mesa. Todo mundo com o pé sujo, cheirando o chulé um do outro. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Até parece que os irmãos não têm chulé. Eu tenho chulé de vez em quando, você não tem não? Se você não lavar direito os pés, não cuidar muito bem, o que vai acontecer? Chulé. E o que acontece? Jesus entra nesse ambiente e ele percebe que ninguém quis ser o servo. Eu fico imaginando, isso não tem na Bíblia, isso que eu estou imaginando, amém? Só para ilustrar, eu fico imaginando Pedro. Pedro olhou para aquela situação e falou: eu vou lavar o pé de ninguém não, Fábio. Eu vi Jesus transfigurado lá no monte. Não foi você, Fábio, eu vi. E outra coisa, Jesus falou que sobre esta pedra edificarei minha igreja, sobre a minha vida. Então, eu não vou fazer esse papel de lavar o pé de ninguém aqui não. Fico pensando, Tomé. Tomé deve ter pensado assim: eu duvido que eu vá lavar o pé de alguém aqui. Porque Tomé não acreditava, né? Então eu duvido que eu vou lavar o pé de alguém aqui. Nem se eu tocar na sujeira eu vou lavar o pé. Eu fico pensando em Judas. Nem por 30 moedas eu lavaria o pé de ninguém aqui. Eu fico pensando também em João, que escreveu o Evangelho, que escreveu o livro de Apocalipse, que escreveu as epístolas. Fico pensando em João. Eu sou o discípulo amado, vocês sabem disso. Eu recosto a minha cabeça no peito de Jesus. Eu sou muito próximo. Eu sou muito próximo de Jesus. Eu não vou lavar os pés. Isso é para outro. É para outro discípulo que está mais distante. É para outro discípulo que não é tão amado assim. Então essa é a cena. Esse é o ambiente que Jesus está chegando ali. E qual que é a atitude que Jesus expressa naquele momento? Vocês estão aqui comigo, irmãos? É só os pré-adolescentes entrando. Amém? Qual que é a atitude que é demonstrada aqui? Jesus, ele entra nesse ambiente e fala: ninguém aqui aprendeu nada. Eu vou ter que ensinar novamente. E a Bíblia diz que ele tira a sua parte de cima da roupa. E ele se enrola numa toalha. E você pode estar perguntando aí: para que esse negócio de lavar pé? Para que esse negócio de lavar os pés? O que Jesus está querendo ensinar com isso? Se lavar os pés, nesse caso, não é literal que Jesus está querendo ensinar? Porque algumas igrejas encaram esse ato aqui como uma ordem, como a ceia é uma ordenança. Algumas igrejas, elas acham que tem que lavar os pés mesmo na hora do culto. E algumas fazem isso. Agora imagina qual a praticidade disso? Nenhuma. No meio do culto, imagina lavar o pé de todo mundo aqui. Não é isso que Jesus está ensinando. Não é uma ordenança que ele está dando. Ele está ensinando um princípio. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Então, quando o Senhor faz isso, ele está ensinando algo muito maior. Mas aí vem a pergunta:
Se lavar os pés não é literal, o que significa então lavar os pés, pastor? Por que ele deixou esse exemplo? Qual que é a vantagem sobre isso? Em muitos aspectos, muita vantagem. E é sobre isso que eu vou compartilhar hoje. Qual que é a atitude de Cristo nesse momento? Quero que os irmãos entendam que lavar os pés é algo fundamental na sua caminhada cristã. Pois Jesus disse que se você não lavasse os pés, se você não fizer a mesma coisa que Ele, você não tem parte com Ele. Uau! Você não quer dizer que você não está salvo. Amém? Vocês estão aqui comigo? Não quer dizer que você não é salvo. Quer dizer que você não tem comunhão com Ele. Que você não participa junto com Ele. Amém? Portanto, lavar os pés tem a ver com comunhão. Com quem? Com Deus e uns com os outros. Quando você perde a comunhão, é porque você não está lavando os pés. Perde a comunhão com quem? Com Deus ou um com o outro. E vamos ler João 13, versículo 1. Pode abrir a palavra. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabe uma questão interessante aqui? Ele amou até quanto, irmãos? Até o fim. Até o fim. Lavar os pés, então, é uma questão de amor. Lavar os pés é uma questão de amor. Sempre que lavamos os pés uns dos outros, temos uma expressão de amor. No verso 1, no original, esse fim aqui, não é aquele the end, não é o final das coisas, mas melhor traduzido, se você pegar a palavra na raiz, no grego, ele amou o máximo. Irmãos, Deus amou você e a mim, amou os seus discípulos no máximo. No máximo. Irmãos, o máximo de Deus é muito grande. Deus é amor, e Ele amou eu e você no máximo. Amar até o fim é amar ao máximo. Amém? Então, lavar os pés dos discípulos, isso nos mostra que existe uma importância, e essa importância é expressada através do amor ao máximo, uma importância de lavar os pés uns dos outros. Mais uma vez, por que Jesus está fazendo isso? E Ele faz isso durante a ceia. Por um acaso, hoje é um culto, nós celebramos a ceia. Só que antes de tomar a ceia, Ele fez o quê? Lavou os pés dos discípulos. Hoje, antes de tomarmos a ceia, nós vamos lavar os pés uns dos outros aqui. Não literalmente, mas pelo princípio. Amém? Vocês estão aqui comigo? Então, olha só, continuando a palavra. Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai, fala assim comigo, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Olha só que interessante. Jesus, ele sabia? Sabia. Ele sabia quem ele era? Sabia. Sabia que ele veio de quem? Do Pai. E sabia também que ele ia voltar para o Pai. Ele sabia a sua identidade. Sabe, uma coisa extremamente importante na sua caminhada cristã é você saber a sua identidade. Quando você sabe a sua identidade em Deus, você sabe que você é um filho amado, você sabe que Deus quer te abençoar, Deus quer que você experimente dele, Deus quer trazer transformação na sua vida em determinada área. Quando você sabe quem você é em Cristo, você consegue servir os irmãos e lavar os pés dele, porque isso não vai ser humilhante, porque você já sabe quem você é. Jesus sabia. Aqui a gente está lendo que ele sabia, sabe? Sabendo do que? Ele sabia a sua identidade, sabe? Ele não tem medo então de se colocar na posição de servo, na posição mais humilhante, sabe? Ele sabia quem ele era, sabia de onde ele vinha, sabia para onde estava indo. Você tem que saber, querido, quem você é, de onde você veio em Cristo e para onde você vai. Quando você tem clareza disso, você não tem problema em servir, em lavar os pés uns dos outros.
Sabe? Esse saber que produz em você essa segurança. Você não tem que se preocupar com os outros, porque você sabe quem você é. Continuando. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima. O que essa vestimenta então representa? Vestimenta de cima. A Bíblia está falando que Jesus tirou sua vestimenta de cima. Tirar a vestimenta de cima é o quê? É despojar, é tirar, é não se importar nesse momento com a sua glória pessoal. É não se importar com quem você é nesse momento. O que os outros vão pensar de mim? O que o Antônio vai pensar de mim? O que o Alex vai pensar de mim se eu for lavar os pés aqui do pastor Eliseu agora? Ele vai ver que eu estou me rebaixando e me humilhando. Se eu for lavar os pés do Sanjo, o que a igreja vai pensar de mim? Meu Deus. Irmãos, ele tirou a parte de cima. A parte de cima fala da sua glória. Abrir mão. Ele abriu mão do quê? Da sua posição. Ele sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Né? Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3 ao 7. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Olha essa ordem aqui da Bíblia, irmãos. Para que você considere quem está ao seu lado superior a você mesmo. Uau! Você só pode fazer isso através do Espírito Santo. Porque no seu interior mesmo, você quer ser superior que todo mundo aqui. Ou é só eu que sinto assim, irmãos? Não atente cada um para o que é propriamente seu. Não dê importância para você mesmo. Mas cada qual também para o que é dos outros. Dá importância para a pessoa que está ao seu lado. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo Espírito que houve em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, não permaneceu sendo igual a Deus, mas esvaziou-se. Fala assim comigo, esvaziou-se. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Se ele, sendo Deus, fez isso, que será de nós, irmãos? Vamos fazer também, amém? Esse é o princípio que Jesus está ensinando aos discípulos, e está ensinando a cada discípulo que está aqui hoje, amém? Você é um discípulo, amém, irmãos? Então cada vez que você ora, pedindo algo a Deus, Ele está te servindo, porque Jesus serve até hoje, amém? Jesus, Ele ainda serve até hoje. João, que escreveu o Apocalipse, ele teve uma visão de Cristo, e nessa visão ele viu o Senhor Jesus com estrelas na mão, e ele caminhava entre os candeeiros. Irmãos, você tem que estar aqui comigo, senão você vai perder. Senão você vai perder o raciocínio. Jesus, ele serve até hoje. E ele serve de que maneira, pastor Paulo? Essas estrelas representam os pastores da igreja. E os candeeiros representam a igreja. E ele guarda os pastores da igreja, para que eles não percam a coroa. E guarda os irmãos também. E andar no meio dos candeeiros, quer dizer o quê? Para que não se apague a luz desse candeeiro. Esse candeeiro é uma lanterna. É uma vela, está acesa. E ele anda no meio deles, para que não se apague. Dessa maneira ele está servindo a igreja e servindo os pastores. Quando você ora, Cristo está servindo você e a mim, com o poder dele. Sabe, ele ainda tem esse cinto, que representa, esse cinto de lã, que representa o servir. O escravo, ele se vestiu com o quê? Alguém lembra? Ele se vestiu com a toalha. Ele amarrou uma toalha na cintura. Jesus, ele amarrou uma toalha na sua cintura. Para quê? Para enxugar os pés dos discípulos. Hoje, eu e você, temos que amarrar essa toalha na cintura, para enxugar os pés uns dos outros aqui. Sabe? Que Deus é como o nosso Deus, irmãos. A Bíblia fala que trabalha por aquele que nele espera. Deus trabalha por você e por mim, querido. Deus trabalha por você e por mim. Continuando. Tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Cingir com a toalha, somente os escravos naquela época faziam.
Jesus se despiu então da sua roupa de cima. E o que ele fez? Ele amou até o máximo, que é o que a palavra de Deus diz. E vestir-se com a toalha significa que abrimos mão de nossa liberdade. Quando você e eu fomos salvos, nós somos livres. Livres do quê? Do pecado, do diabo, da lei do mundo. Nós fomos livres. Eu e você fomos livres. Só que agora existe um paradoxo. Essa liberdade que eu e você temos, nós nos submetemos novamente então a essa escravidão agora em Cristo. Para quê? Para servir um ao outro. Você se coloca na condição de ser servo do seu irmão. Vocês estão aqui, irmãos? Lavar os pés é uma atitude de servir sem esperar nada em troca. Jesus fez isso. Ele é o maior exemplo. Você hoje pode servir na sua casa, marido, lavando os pés da sua esposa. Não literalmente, mas liberando vida sobre a vida dela, ministrando vida. Apesar de você estar vendo algumas coisas que te incomodam, você pode ministrar vida. Minha esposa, você é uma bênção. Não é que você não está sendo falso com você, não. Você está liberando vida que está dentro do seu espírito. Minha esposa, você é uma mulher virtuosa. Eu encontrei uma mulher virtuosa, eu sou abençoado por isso. Minha esposa, você é uma mulher, é um presente que Deus me deu. Você tem sabedoria. Você pode começar a ministrar vida, ao invés de morte. Porque tudo que eu estou pregando aqui agora é para combater a morte. Fala comigo, a morte. Nós vamos ver mais na frente. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha em que estava vestido. O que é deitar água na bacia? A bacia, irmãos, aqui não quer dizer que era aquela bacia de alumínio que você já conhece. É uma bacia, é um vaso de barro, melhor traduzido. Sabe? E quando eu falo vaso de barro, principalmente para quem vem da origem assembleana, ele vai entender muito bem o que é o vaso. Por quê? Cada um de nós somos esse vaso. Amém? Fala para o irmão que está ao seu lado, você é um vaso. Mas o que é a água? Irmãos, a Bíblia explica a Bíblia, amém? Você não tem que pegar, como eu disse no culto passado, um dicionário para entender a Bíblia. Mas a Bíblia explica a Bíblia. Se você, sem o lavar dessa água que Jesus está fazendo, você não pode ter parte com Ele. Mas que água é essa? Fala assim comigo, a água é a palavra. É isso que eu estou fazendo aqui, irmãos. A palavra que está sendo liberada aqui, na medida que eu libero a palavra, você está sendo limpo do mundo, da poeira do mundo, da poeira que está nos seus pés, daquilo que você ouviu e não deveria, daquilo que você foi contaminado lá fora. Eu estou lavando os seus pés aqui. Sabe, quando você ouve a pregação, quando você medita na palavra, quando você ora, quando você tem comunhão com o Senhor, você está lavando os seus pés. A água aqui é um símbolo da palavra de Deus. O Senhor disse que os discípulos estavam limpos pela palavra que Ele tinha falado. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Em João 15, no capítulo 3, vós já estáis limpos. Fala para a pessoa que está ao seu lado, vós já está limpo. Pela palavra que eu vos tenho falado. Você e eu já estamos limpos, amém? Amém? Pela palavra. Com a água na bacia. Com a água no vaso. O fato dessa água estar na bacia significa que não adianta que essa verdade esteja apenas doutrinariamente em você. É preciso que ela esteja dentro do seu espírito. Opa, vocês estão aqui comigo? A palavra tem que estar onde? Dentro do seu espírito. Senão ela não vai surtir o efeito. Senão ela não vai poder ser ministrada. Senão você não vai poder ministrar a palavra, que é essa água viva. Ela tem que estar dentro do seu espírito, no seu coração, disponível. Depois disso, o que Jesus fez? Ele enxugou com a toalha. O que representa essa toalha, Paulo? Nós já falamos então do vaso. Dá um oi aí para a pessoa que está ao seu lado, fala, ô vaso.
Nós já falamos da palavra, que é a palavra, que é a água, mas está faltando um item aqui. Se você que está anotando, que item é esse? A toalha. Mas depois de ser lavado pela palavra, nós ainda precisamos do quê? Da toalha. Fala para o irmão que está ao seu lado aí. Você está com a toalha, irmão? Sabe, a palavra toalha aqui, se você pegar no original, ela é lention, que significa tecido de linho. O que é isso, pastor Paulo? O que quer dizer esse negócio aí? O que é esse tecido de linho? A Bíblia explica a Bíblia, amém, irmãos? O linho na Bíblia significa justiça. E Jesus então está vestido com a justiça dele, que é essa toalha, que é o linho, expressando então a justiça dele, simbolicamente. A justiça de Cristo. E lá em Isaías, no capítulo 11, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte, que a justiça será o cinto dos seus lombos. A justiça de quem? De Cristo. Ele vai estar cingido, vestido com a justiça. E a fidelidade, o cinto dos seus rins. Então qual que é o processo de purificação? Vocês já foram salvos pela morte do Cordeiro, amém? Pelo sangue do Cordeiro. Só que você está em contato com o mundo. Quantos aqui trabalham? Aleluia, glória a Deus. Até as crianças ali trabalham, é impressionante. Essa igreja aqui... Irmãos, nós estamos em contato com o mundo. Quando você vai trabalhar, você está caminhando nesse mundo. Quando você vai num cinema, você está em contato com o mundo. Quando você assiste uma televisão, você está em contato com o mundo. E no mundo tem o quê? Morte. Para que você seja livre da morte, não estou falando da morte natural, estou falando daquilo que impregna nos seus pés, da sujeira desse mundo, que não é propriamente o pecado. Ei, não é propriamente o pecado, mas é aquilo que te esfria com Deus. O que te esfria com Deus? O que deixa seu coração insensível? O que é aquilo que te tenta? O que é aquilo que te faz ficar acusado? É essa poeira, é esse pó que está talvez nos seus pés, que nós temos que limpar hoje. E é esse pó que Jesus está falando, esse contato que você tem com o mundo, que você precisa limpar diariamente. E na verdade não é você, é o irmão que está ao seu lado, porque a ordenança é para a gente lavar os pés uns dos outros. Glória a Deus, irmãos, por sermos uma igreja em célula. Glória a Deus, porque você pode ter o contato com o seu irmão, não só aos domingos, mas a sua família de caminhada cristã diariamente. Estão aqui comigo, irmãos? Então qual que é o processo de purificação dos pés? Primeiro você limpa, como? Com a palavra. E a palavra está onde? Dentro de cada vaso, dentro de cada um de nós. Depois você enxuga com o quê? Com a justiça. Qual é a justiça? A Bíblia fala que a justiça é o dom de Deus. Lembra que eu falei? A justiça é o dom de Deus, é um presente. Não com a sua justiça própria, não com a sua própria justiça, mas a justiça que Ele te dá de presente. Para quê? Para você e para você limpar o próximo. Com essa toalha da justiça, você limpa o próximo. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Olha, com essa toalha da justiça, você limpa o próximo. José, você é justificado. Você é santo perante o Senhor. Você tem toda a justiça de Deus. Quando o Senhor olha para você, Ele vê Cristo. E a justiça dEle é que te justifica. Amém? Essa toalha. Esse é o processo. Isso significa que o quê? Que não importa a pregação, a exortação que a gente venha fazer aqui. Que você venha falar. Nós precisamos sempre terminar mostrando aos irmãos que eles são justificados pela fé. Você e eu somos justificados pela fé. Os irmãos são renovados quando sabem que eles são justiça de Deus em Cristo. No verso 14, o Senhor manda, é uma ordenança, que venhamos a lavar os pés uns dos outros, do mesmo modo que Ele fez, mas não literal. Aqui é um princípio, como eu disse. Quando? Quando você e eu ministramos na vida uns dos outros, nós estamos servindo uns aos outros, lavando os pés. Sabe, todos nós, irmãos, deveríamos ter em mente que ao participar do culto,
desse culto, vocês estão aqui comigo, eu estou vendo gente dormindo, está ruim assim a palavra, irmãos? Jesus da glória. Quando a gente participa do culto, nós somos lavados por essa água. Sabe, quando você e eu participamos do culto, participamos da célula, ouvimos uma ministração, nós estamos sendo lavados os nossos pés. Sabe, nós temos que estar cheios da palavra, dessa água, para lavar os pés uns dos outros. Para manter a comunhão com o Senhor então, e uns com os outros, o que eu tenho que fazer? Lavar os pés. Se deixar lavar os pés, amém? Você tem alguém que lava seus pés? Isso dá para ver a sua maturidade cristã. Tem alguém que lava os seus pés? Tem alguém que ajuda? Tem alguém que coopera com você? O seu líder da célula é quem lava os seus pés? Quem lava os seus pés? Continuando o texto, no versículo 6, em João 13. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, a este lhe disse. E este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Olha só o Simão aqui, irmãos. Simão está virando para Jesus naquele momento que ele está lavando os pés. Provavelmente já tinha lavado de algum discípulo. E ele fala para Jesus: Senhor, peraí, Senhor Jesus, o Senhor vai lavar os meus pés? Que história é essa? E Jesus respondeu para ele: Simão, o que eu estou fazendo agora, você não sabe o que eu estou fazendo. Você vai compreender isso depois. E o que Pedro fala para ele? Nunca me lavarás os pés. Isso aqui é uma atitude da carne dele. Jesus respondeu o que para ele? Se eu não te lavar os pés, Simão Pedro, se eu não lavar os seus pés hoje, pastor Eliseu, se eu não lavar os seus pés hoje, Josiel, se eu não lavar os seus pés hoje, Mateus, se eu não lavar os seus pés hoje, Carlinhos, você não tem parte comigo. Você não tem parte comigo. Uau! É o que o Pedro faz. E vai para o outro extremo. Ele fala: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Está vendo como que a carne age? A carne, ela é extremista. Não tem aqueles extremistas radicais? A carne, o seu corpo, a sua carne, ela é extremista. Ou ela te leva para um lado, ou ela te leva para o outro lado completamente. Não tem meio termo com ela. Ela é extremista. Pedro, com essa atitude, está mostrando o quê? Que ele está andando na carne. E o pendor da carne é o quê, irmãos? Morte. O pendor da carne é morte. Amém? Se eu não puder servir você, em outras palavras Jesus está dizendo, você não tem parte comigo. Sabe? Você pode estar perguntando: pastor, eu não consigo entender. Se alguém me serve, eu estou tirando a autoridade dele. Se alguém está me servindo, quer dizer que ele é inferior a mim, eu estou tirando a autoridade dele. Então você não sabe de nada sobre ser pai e mãe. Pai e mãe são as pessoas que mais te serviram, provavelmente. Pai e mãe são aqueles que mais abriram mão de si mesmo, se humilharam e te serviram. Não se usurparam ser maiores do que você, antes se rebaixaram para que você e eu pudessem dar bem na vida. E mesmo assim, eles não perderam a autoridade e nem a função deles, porque eles serviram. E quanto mais eles te servem, quanto mais eles te serviram, mais você os amava. Quanto mais eles te servem, mais você abriu o coração para eles e confiava neles. Da mesma maneira Jesus, da mesma maneira eu e você na caminhada cristã. Sabe, a Bíblia fala que o Senhor ganhou um nome acima de todo nome. Por quê? Porque Ele serviu. Eu estou aqui hoje em cima, não é porque eu quero me mostrar, não. Eu estou aqui servindo, lavando os seus pés. Sabe, todos os domingos, eu estou lavando seus pés, por meio da palavra. Todos os domingos, eu fico lá em casa, durante a semana. Senhor, o que nós vamos falar para a igreja?
e Deus ministra algo no meu coração, eu fico lá, oh, vai chegar domingo, eu tenho que falar isso, Senhor. Senhor, eu tenho que falar isso. Eu estou fazendo o quê? Liberando do meu interior águas vivas para lavar o seu pé. Vai produzir o que em você? Fé, ousadia, intrepidez. Mas a Bíblia fala então que Pedro ficou muito constrangido com aquela situação. E Jesus falou para ele, então você não tem parte comigo. Mas tem uma questão interessante. Jesus falou parte comigo. Fala comigo. Jesus não diz parte em mim. Lavar os pés não tem a ver então, como eu disse, com salvação. Tem a ver que você não terá comunhão com Deus. Mas por quê? Por que lavar os pés? Por que o pó impregna nos seus pés e nos meus pés? Em Gênesis no capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que o corpo do homem, foi feito através do quê? Do pó da terra. Mais adiante, no capítulo 3, versículo 14, a Bíblia diz que a serpente foi amaldiçoada. E ela iria comer do quê? Do pó da terra. E a gente vê então, e é claro, isso aqui tem que ser dito, o diabo, irmãos, ele é uma criatura. Ele é um animal, ele foi criado. Ele tem a vida que foi criada por Deus. E ele vai comer do quê? Do pó da terra. O que representa o pó da terra? O pecado. O mundo, a morte. Então quando você está com os pés sujos, o que você atrai? Demônios. Porque esse pó que os demônios se alimentam. Você atrai com o cheiro dos seus pés, que estão imundos, a demônios. Eu não estou falando isso para você ficar acusado ou com medo. Eu estou falando isso para você entender a necessidade que você tem de lavar os seus pés. E eu quero que você não entenda isso literalmente, mas pelo princípio espiritual. O mundo é o lugar onde nós caminhamos, como eu disse. Esse pó não é algum pecado simplesmente que cometemos. Porque o pecado é resolvido com o quê? Com sangue. Mas é aquela sujeira que gruda no seu pé e no meu pé, enquanto caminhamos. Apesar de não ser um pecado, ela também interfere na sua comunhão e na minha comunhão com Deus. E eu não quero nada interferindo na minha comunhão com Deus. Para você entender melhor, tem uma ilustração excelente. Quando você nasceu de novo, a sua natureza foi mudada. Amém? Vocês estão aqui comigo? A sua natureza e a minha natureza foram mudadas. A sua natureza agora é qual? É a natureza de Deus. Aleluia. Alguém tem alguma joia de ouro aí? Não vou ficar para mim não, só para saber se você tem. Tem uma aliança? Olha para essa aliança que está aí com a pessoa ao seu lado, se ela for de ouro. A natureza dela é ouro. Não é prata, não é bronze, não é plástico, é ouro. Se eu pegar essa aliança de ouro e colocar no barro, sujar ela de barro, completamente, a natureza dela muda? Mas se eu colocar água nela, depois que o barro secar, eu coloco água nela, e eu limpo a aliança, aparece o ouro, o brilho do ouro? Com certeza. Da mesma maneira, a palavra de Deus sobre a sua vida e a minha vida. Na medida que eu libero palavras de vida sobre você, estou te limpando da sujeira desse mundo, da poeira desse mundo. E na medida que essa poeira é limpa dos seus pés, porque você já está limpo pela salvação de Cristo, mas seus pés precisam ser limpos ainda pelo contato do mundo, o ouro começa a aparecer, o brilho de Cristo começa a aparecer. Olhai para Ele e serais iluminados, diz a palavra. Amém? Sabe, essa semana que vem, começa hoje na verdade, de segunda a sexta, nós vamos estar aqui orando e jejuando. Se você tem isso no seu coração, vem para cá, está conosco. Segunda a sexta, às 6:30 da tarde. E eu gostaria que todos estivessem aqui como família, inclusive os seus filhos. Por quê? Porque eu quero orar para aqueles alvos da virada do ano que vocês trouxeram aqui. Quero orar para que cada membro seja ativado no corpo de Cristo, ativado na comunhão com o Espírito e na comunhão uns com os outros. O maior avivamento da igreja vai acontecer, sabe quando? Quando cada parte do corpo de Cristo,
cada membro do corpo de Cristo foi ativado, levado a ter uma experiência de comunhão diária com Jesus, através do seu Espírito. E, irmãos, o que quebra a comunhão com Deus? Pecado. Pecado? A poeira desse mundo. É a poeira, é o pó da terra que gruda no seu pé. A poeira é o barro, a sujeira que quebra a comunhão com os irmãos e com Deus. Por que Eva caiu? Porque ao invés de ouvir o Senhor, ela ouviu quem? O diabo. E ela experimentou do quê? A morte. Ela não foi para a árvore da vida, ela foi para a árvore que produziu morte. Ela aproximou da árvore e ouviu palavras de morte. Sabe, você na sua caminhada aí no mundo, muitas vezes você ouve palavras de morte sobre a sua vida. O que é isso? Você ouve palavras que não vai dar certo, que você não presta, que você não... Enfim, palavras que geram morte. Irmãos, cuidado com o que você fala perto de mulher grávida. Sério, cuidado com o que você fala perto de mulher grávida, porque ela acredita. E se você fala a palavra de morte, então, aí... Eu lembro certa vez que uma pessoa estava grávida, e ela veio contar para mim. E eu falei, glória a Deus, vai nascer uma profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas do lado tinha uma outra pessoa, com palavras de quê? De morte. Chegou nela e falou, olha, você já fez o teste de me ajuda aí, irmãos. Toxoplasmose? Porque o seu filho pode nascer com isso. Você tem que ir rápido fazer isso. Como que você acha que a mulher saiu de lá? Ela pode ter recebido essa palavra de morte. Foi lá no outro dia fazer exames, porque meu filho agora já tem toxoplasmose. Palavrinha difícil. Ela já saiu crendo nessa palavra de morte. Cuidado com o que você ouve. Sabe, quando você ouvir palavras de morte, seja ela qual for, ignora. Sai louvando, adorando a Deus daquele lugar. Ignora. Sabe, você vai contar para alguém, estou abrindo um negócio. Sabe, estou tão animado com esse negócio, vai ser uma bênção. O cara, mas tem muito imposto. E o mercado não está bom não. Não está bom para você, querido, mas eu sou filho amado. Deus vai me abençoar. Pode estar tudo ruim lá de fora, mas aqui com Cristo o negócio está pegando fogo. Vai ser bênção, vai dar certo em nome de Jesus. Está vendo, irmãos? Palavras de morte têm que ser limpas dos seus pés. Qual que é o processo então de purificação? O vaso com a água dentro, mas a toalha purifica. Vaso, eu e você. A água é a palavra dentro de mim e de você. A toalha é a justiça de Cristo. É dessa maneira que eu e você somos purificados. Estou encerrando. Existe no Antigo Testamento algo a respeito da novilha vermelha. O que é isso, pastor Paulo? Agora você foi longe demais. O que é esse negócio de novilha vermelha? É um gado. No caso é um gado novo, por isso é chamado de novilha. E ela tinha que ser vermelha. Que coisa mais estranha. E olha que interessante. Tudo isso é simbólico, irmãos. Representando o que ia acontecer através do Evangelho. Amém? Presta atenção aqui, eu estou encerrando. E essa novilha vermelha era sacrificada para remissão de toda a impureza dos judeus. E ela era feita fora do acampamento. E lá ela era queimada até acabar em cinzas. O que quer dizer isso tudo? Jesus Cristo representa essa novilha. Ela era vermelha porque os seus pecados e os meus pecados eram vermelhos como a escarlate. Eram vermelhos diante de Deus como a escarlate, era vivo. Seu pecado e o meu pecado, que nos faz separação de Deus, eram vermelhos. E Jesus, esse novilho vermelho, essa novilha vermelha, representando o meu e o seu pecado.
E lembra que os pés são lavados com a água? E aqui eu falo da água que flui do meu interior, do seu interior. Mas essa água aqui, nessa época, ela era misturada com cinzas dessa novilha. O que quer dizer isso? Cinza quer dizer que está consumado. Jesus, quando ele estava na cruz, no último ato dele, qual foi? Está consumado. Está consumado. Está consumado. Então é só a palavra? Não. Precisa ter o está consumado. Já está consumado. A água viva que flui do teu interior, do meu interior, ela só pode fluir se tiver a cinza dentro de você. O que é essa cinza? Está consumado. Sabe, esse novilho era levado para fora do acampamento. Esse novilho vermelho. Era queimado ali fora do acampamento. De frente do sacerdote Eliezer. Fala assim comigo, Eliezer. A Bíblia fala disso. Eu não tenho tempo aqui para discorrer a respeito desse assunto. Mas Eliezer significa ajudador. Alguém lembra de algum ajudador que está aqui agora? Alguém lembra do ajudador que está aí com você e comigo aqui agora? Perante o Espírito Santo, em outras palavras, Cristo foi sacrificado fora do arraial, fora do ambiente do templo, na porta ali. A Bíblia diz que ele foi levado para o Getsêmani e ele suou sangue. O novilho também, quando ele era sacrificado na porta do templo. O Getsêmani é a porta do templo. Ali ele suou sangue, assim como o novilho. Isso aqui é algo profético. E o que acontece? Quando era misturado as cinzas com a água, vocês estão aqui comigo, irmãos? Isso aqui é muito importante. Você tem que ver isso com a luz do Evangelho. Amém? Quando as cinzas eram misturadas com a água, ou seja, quando Cristo, as cinzas de Cristo, a obra consumada de Cristo, é misturado com a água viva que sai do seu interior, as pessoas eram purificadas. Você sabe quem que fazia a purificação? Não era o sacerdote, eram as próprias pessoas que estavam puras. Então, na medida que um ia ficando purificado, eles jogavam cinzas e água viva nos outros para eles serem purificados. Uns lavavam os outros. Está te lembrando de algo aqui? Da mesma maneira hoje, você e eu vamos lavar uns aos outros aqui. Com o quê? Com água viva. Com a obra que já está consumada, que é a cinza. E vamos enxugar com a justiça de Cristo, em o nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Alguém poderia chamar a minha esposa com as crianças? Eu quero que você tome uma pessoa aí ao seu lado agora. Nós vamos tomar ceia juntos, mas antes de tomar a ceia, eu quero que você lave os pés dessa pessoa. Como que é isso, pastor? Você vai declarar sobre a vida dela aquilo que vier no seu coração. Você vai declarar que ela é justiça de Deus. Você vai declarar que ela é bendita do Senhor. Você vai declarar que ela é guardada, que os pés dela são limpos pela palavra. Vai declarar sobre a vida dela a unção de Cristo, a bondade e o favor de Deus. Vai declarar, vai abrindo os seus lábios, e o Espírito Santo vai colocar nos seus lábios palavras para limpar os pés dela. Amém? Depois disso, nós vamos tomar a ceia juntos. Então eu vou te dar 30, 40 segundos para você falar para essa pessoa. Depois vou te dar mais 30, 40 segundos para outra pessoa falar para você. E nós vamos lavar uns aos outros aqui agora, lavar os pés uns dos outros aqui agora, através da palavra de Deus. Do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Amém? Libera sobre essa pessoa agora rios de água viva. E começa a limpar os pés dela. Sabe, não tenha vergonha. Faça isso com alguém, não quero ver ninguém sozinho. Faça isso com alguém agora. Deixa Deus usar os seus lábios agora para lavar essa pessoa. Talvez o Senhor vai colocar algo no seu coração para falar para ela, para liberar sobre a vida dela. Não quero ver ninguém sozinho.